Banco do Brasil, né? Banco do Brasil é o famoso banco que pensa-se ao contrário, né, de Itaú. Itaú geralmente eles pensam diretamente com lucro, né, como o carro-chefe. Já o Banco do Brasil, né, nós temos aí então uma economia mista, né, com forma do Estado, né, controlador, né, de ações dentro do banco. Desde já se inscreva-se no canal, se não é inscrito, curta, né, compartilhe. E uma ação que volta aqui ao canal, né, da análise, né, depois, né, do segundo trimestre. Nós temos análise agora na visão de contabilidade, né, do terceiro trimestre. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção em carteira, apenas fins educacionais. A data do dia 26/1, né, de 2026 a R$ 24,25, ou seja, nos últimos 12 meses, né, de um ano para trás, teve uma variação, né, de menos 5,24%. Fazendo uma análise gráfica bem rapidinho, né, ou seja, lá em dia 24/10/2021, nós tivemos a ação, né, cotada lá, provavelmente lá por a média lá de R$10, né, fazendo uma análise gráfica bem rapidinho aqui, chegando lá na data, então, a meados, né, no mês de outubro, né, de 2021, ela estava quase R$10, e aí chegando lá na sua máxima por volta de quase R$28, né, tivemos grandes problemas, ou seja, muita dívida, né, com o banco, né, fazendo grandes empréstimos, com grandes, né, devedores, e aí com isso faz uma certa desconfiança do mercado financeiro em fazer as suas vendas de ações, né, depois lá de um certo período, né, a parte de análise dessa recuperação lá por volta de mais ou menos do mês 7, né, de 2025 até a data de hoje, né, em torno de R$24, né, e 25 centavos. Os dividendos, né, do Banco do Brasil vive um grande momento, sim, para quem ganha, realmente ele é muito bom, os dividendos, mas o ROI, né, que é o indicador, né, ou seja, a capacidade de geração de receita da empresa, o ROI não vem aquelas melhores coisas, que números vão maravilhosos, vantajosos. Lá começou então a estagnação em 2023, com isso teve a queda, né, agora atualizado em 7,04%. Mesmo assim, a média do setor bancário, né, a média de 7,45%, faz, né, esperar o grande resultado, ou seja, que é o balanço, né, de 2025 fechado. Como qualquer banco, né, ele vive de juros, né, ele vive, né, de fazer o que? Empréstimos com grandes capacidades de pagamento. Se eu não tenho capacidade de pagamento, aqueles devedores, né, os grandes devedores, eles vão, né, ou seja, faltar com sua honra de compromissos, né, fazendo com que, né, o histórico de dividendos aqui do banco, né, ou seja, o dividendo de médio dos últimos 5 anos está em média de 9,89% e o atual 8,80%, fazendo então a histórica máxima lá em 2022, que era quase 12%, e hoje chegando a média de 4,80%. Mesmo que venha naqueles haters, né, falando que o Banco do Brasil vai falir, não, ele nunca vai falir. Quase faliu umas 4, 5, 7 vezes ao longo de sua história, onde tem análise aqui no canal, falando sobre então o segundo trimestre, né, falando, né, sobre, né, a história e o legado do Banco do Brasil. Ele ainda assim é um pagador de grandes dividendos, quando foi ao longo, né, de 2025, sim, como dividendo, juros de capital próprio, né, lembrando que resultados passados, né, garantia, né, de retorno futuro. Olhando aqui pelo indicador ROI, né, ou seja, olhando aqui, por exemplo, para os bancos ABC, Banrisul, né, ou seja, nós temos aqui o Banco Pan, nós temos aqui o Santander, nós temos aqui o Bradesco, né, o BTG Pactual, o gigantesco, né, Itaú, nós temos aqui na coluna, né, do ROI, ou seja, o Banco do Brasil é o único banco que tem o ROI menor de todos os outros referente a isso. Lógico que, como diz aquele ditado, né, quanto maior a altura, maior a queda, não é simplesmente assim, mas se o banco ele realmente é sólido, ele é sim feito de uma consolidação dentro do mercado, ele vai demonstrar sempre seus ganhos, né, através de seus serviços, né, dos seus produtos, para alcançar, né, ou seja, a sua magnitude de demonstrar um indicador excelente, em torno de 20%, 22%, BTG Pactual e Itaú. Nós temos um banco grande afetado, referente aos empréstimos, aos seguros, né, como por exemplo aqui o Banrisul. Nós temos aqui um ABC, o outro índice também que é baixo, né, ou seja, um banco, não é um banco grande, é um banco pequeno, como por exemplo uma Fintech, né, o Banco Pan, né, que é 8,80%. Isso tudo que na coluna, né, do
ROI para demonstrar que realmente, né, o Banco do Brasil ele está abaixo dos outros, né, concorrentes no mercado. Com isso, já demonstra, né, ou seja, tanto o Ibovespa quanto o IFIX, ele leva então uma questão mesmo que ele teve uma queda referente até o índice de IFIX, né, ou seja, fundos imobiliários, né, valor mais valorizado que o próprio Banco do Brasil. Isso se vou fazendo uma comparação, né, como por exemplo os outros ETFs, né, o IVVB11, o IDIV, nós fazendo uma comparação com o SMAL, fazendo uma comparação também com o IPCA e também inclusivamente com o próprio CDI, né? Então o Banco do Brasil ele perde para todos os outros índices, leva uma grande desconfiança referente à capacidade, né, de geração de receita do banco, né, que é gerido pelo, né, a União. Já a história do banco tem aqui no canal, né, nos cards referente sobre a análise do banco, né, a parte de gestão, né, ou seja, da União, o que ela fez de melhorou o banco e algumas tomadas de decisões que não foram eficientes. E os negócios que geram receita para o banco, hoje atualmente a parte bancária, 62 bilhões, Seguridade 2,20 e outros 2 bilhões. Geralmente, quando esse é um banco privado, ele estará como juros empréstimos, ou seja, juros em empréstimo apenas para clientes com grande capacidade de pagamento. Geralmente eles não vão emprestar para uma pessoa como, por exemplo, nada contra, abrir um microempreendedor individual hoje e amanhã vou lá no banco pedir um empréstimo, né? Então, aí já sabe que realmente a capacidade financeira de um histórico, né, de uma empresa como, por exemplo, recentemente criada, né, eles não vão emprestar para o CNPJ, eles vão olhar para a pessoa física. Aí autônomo, eles vão olhar se a pessoa ela fez imposto de renda, né, se foi tributado, ou se tem uma boa receita, de capacidade de pagamento, de onde vem essas receitas, tudo uma questão mesmo de investigação de uma empresa, ou seja, bancária, né, sem citar nomes, para verificar se realmente ela consegue honrar com seus compromissos. Com isso, nós temos indicadores, ou seja, em 2024, né, o Banco do Brasil ele teve 29 bilhões, valor menor referente a 2023, e hoje, nos últimos 12 meses, né, em torno de 15,91 bilhões. Se eu for olhar o histórico, né, do ROI, 2022 era 18,78, 2023 se manteve, já 2024 já teve uma queda para 14 e dos últimos 12 meses está praticamente a metade. Aí você deve estar me perguntando aonde está o grande problema do banco. Aonde está o grande problema do banco? Que ele não, né, ou seja, a dívida não está crescendo, ou seja, o que acontece com o banco que aumentou a capacidade, né, de pagamento de imposto, ou seja, em 2022 era menos 8,45 bilhões e hoje, atualmente, nos últimos 12 meses, está 10 bilhões positivos, ou seja, os investidores olham isso, né, ou seja, com uma má administração, né, diretamente do banco, né, que praticamente o imposto dele dobrou. Aí vai falar, mas ele está faturando mais, né? Se você olhar pela receita líquida dele, obviamente que se você olhar em 2022 era 236 bilhões e hoje está 305 bilhões. Mas, contudo, entretanto, porém, o lucro dele está diminuindo, né? E se você tem um lucro diminuindo e uma receita bruta aumentando, aí basicamente você vai pagar mais imposto, né? Ter menos lucro, ou seja, uma entidade que tem lucro diminuindo ao longo do tempo, obviamente que os interessados, os taxholders, né? Eles não vão injetar seu dinheiro no banco, eles vão olhar para outras, né, possibilidades de grandes crescimentos com potencial baseado então no seu valuation sem interferência diretamente do Estado. Aí já que o balanço ainda de 2025 ainda não saiu, né, então nós teremos então uma grande expectativa, né, quanto que virá então de ativo circulante, quanto que o banco irá diminuir na questão mesmo do passivo circulante. O passivo circulante geralmente são contas a pagar curto prazo, né? Então curto prazo geralmente, se você for olhar aqui, né, de 2023 para 2024, né, 95 bilhões, e aí você chegando a curto prazo a pagar em 2 trilhões, aí nós temos um grande problema. Com isso, desde já deixe seu like, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, né, para que possamos trazer mais informações baseadas em análise, né, de balanço patrimonial. E com tudo isso, né, nos últimos 5 anos, nós temos então o Banco do Brasil geralmente na média, né, do setor abaixo então, do setor. Se eu vou fazer uma comparação como, por exemplo, o Banco Santander. O Santander já passou
Banco do Brasil. Nós temos então o grande Titã, né, o Titã Itaú, né, ele está bem alavancado na questão mesmo de valorização. Nós temos então o Banco BTG também acima dele. Nós temos inclusive também o Bradesco, né, que geralmente o Bradesco não se paga tão bons dividendos assim, mas se você for olhar na questão mesmo do índice de Basileia, né, do Banco do Brasil, ele está abaixo até mesmo do Banco Bradesco.